do senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, da senhora vice-prefeita Betina Vorne, do senhor secretário municipal de segurança, Alexandre Augusto Aragon, e do superintendente comandante da Guarda, Marcelo do Nascimento Silva, registramos e agradecemos as seguintes presenças. Secretário Municipal de Segurança Adjunto Rafael Oliveira. Subcomandante da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, Marcos Maciel Lucas. Guardas Civis Metropolitanos, formando seus familiares e amigos aqui presentes, vereadores Coronel Ustra e Marcos Felipe, representante da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado Lucas Moura de Brito, diretor da Divisão de Assessoramento Especial DAI, da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ACADEPOL. Representando o superintendente da SUSEP, o policial penal Jader Fontoura da Mota, delegado regional substituto responsável pela 10ª Delegacia Regional da Polícia Penal. Representando o Corpo de Bombeiros Militar, Capitão João Rodolfo. Secretário de Segurança de Esteio, Fernando Gralha Nunes. Comandantes de guardas municipais, secretários municipais, senhoras e senhores. Canto do Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório Duque Estrada, sob os acordes da Banda Municipal de Porto Alegre, regida pelo maestro Diego Ramírez. Com atenção! Escola fechada!
formandos e para receber a homenagem convidamos, primeiramente, para ocupar local de destaque no palco, o paraninfo da turma, o guarda civil metropolitano Adriano Almeida. Os representantes, então, dos alunos, convidamos ao palco para fazer a entrega de homenagem ao paraninfo da turma de 2026. E agora convidamos ao palco os professores homenageados Rodrigo Meotti Tentardini, Glauber Silvestre Zílio e Alex Cândido. Convidamos os homenageados para que retornem aos seus lugares. Procederemos neste momento à entrega dos distintivos de classe e de nível da Guarda Civil Metropolitana. Escola, sentido! Voltas, volver! Meia volta, volver! Grupamento, descansar! Canção Porto Alegre Valerosa. Letra do poeta Breno Olinto Outeiral, sob os acordes da Banda Municipal de Porto Alegre, regida pelo maestro Diego Ramírez. Grupamento, sentido!
Ouviremos agora as palavras da oradora da turma, Eduarda Silva Amaral, a quem convidamos ao palco. Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades presentes, os representantes da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, os instrutores da Escola de Formação e Especialização da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, além de nossos familiares e amigos. Hoje não celebramos apenas uma formatura, celebramos a continuidade de uma história iniciada em 1892, quando foi instituída a Guarda Municipal de Porto Alegre, uma instituição construída com coragem, dedicação e compromisso com a nossa cidade. Desde janeiro de 2026, nós, formandos, vivemos dias que jamais iremos esquecer. Dias de cansaço, cobrança, ansiedade e superação, mas também dias de risada, amizade, apoio e união. Chegamos até aqui carregando muito mais do que uma conquista profissional. Carregamos conhecimento técnico e prático, aprendizados que levaremos para toda a vida, e a certeza de que cada obstáculo enfrentado nos tornou mais fortes. Hoje, ao recebermos as divisas de GCMs em os nossos uniformes, recebemos também a responsabilidade de honrar cada valor que nos foi ensinado ao longo desta caminhada. Somos Alfa, Bravo e Charlie, turmas diferentes, convivências e trajetórias distintas, mas que durante essa jornada aprenderam a caminhar juntas, entre desafios, instruções e superações. Construímos laços que levaremos para toda a vida. Mas essa conquista não é somente nossa. Essa formatura também pertence às famílias que caminharam ao nosso lado, aos nossos pais, nossas mães, nossos filhos, companheiros, companheiras e amigos, que compreenderam por muitas vezes as nossas ausências, suportaram nossos momentos difíceis e nunca deixaram de acreditar em nós, mesmo quando nem nós mesmos duvidávamos. Cada lágrima, cada abraço e cada palavra de incentivo fizeram parte dessa trajetória. E hoje, olhar para vocês aqui presentes nos faz entender que nenhum sonho é conquistado sozinho. Também deixamos nossa mais sincera gratidão à Escola de Formação e Especialização da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, que não mediu esforços para formar profissionais preparados, humanos e comprometidos com a nossa sociedade. Aos instrutores, coordenadores e servidores, nosso respeito e agradecimento por cada ensinamento e cada orientação e cada oportunidade de crescimento. Hoje encerramos um ciclo, mas iniciamos algo muito maior. A partir deste dia, deixamos de ser apenas alunos em formação e passamos a integrar oficialmente uma instituição que segue escrevendo um novo capítulo na história da segurança pública. Que nunca nos falte coragem diante das dificuldades, humanidade diante das pessoas e honra para representar este uniforme todos os dias da nossa vida. Porque hoje não termina apenas um curso. Hoje nasce uma nova geração da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre. Obrigada. Ouviremos agora as palavras do paraninfo da turma, Guarda Civil Metropolitano, Adriano Almeida. Bom dia, senhoras e senhores. Ao cumprimentar o prefeito Sebastião Melo, cumprimento as demais autoridades presentes. Ao comando da Guarda Civil Metropolitana, representantes da Escola de Formação e Especialização, instrutores, colegas, familiares e principalmente os formandos das turmas Alfa,
Bravo e Charlie. Hoje não é apenas uma cerimônia, é um marco, um daqueles momentos que ficam gravados na memória e principalmente na história de cada um de vocês. Ser escolhido como paraninfo dessas turmas é uma honra que carrego com muito respeito, porque eu vi de perto o que vocês enfrentaram e sei que não foi fácil. Cada gota de suor no tatame, cada repetição exaustiva, cada momento em que o corpo dizia, pare, mas a mente respondia, continue. Tudo isso construiu o que vocês são hoje. Vocês provaram, na prática, o verdadeiro significado da dedicação, da garra e da resiliência. Vocês venceram o cansaço, venceram a dúvida e, principalmente, venceram a si mesmos. E isso tem um valor que ninguém pode tirar de vocês. Ao longo dessa jornada, vocês não aprenderam apenas técnicas de defesa pessoal. Vocês desenvolveram algo muito maior: preparo físico, controle emocional e a consciência profissional. Porque na segurança pública não basta saber agir, é preciso saber decidir, e decidir sob pressão. E vocês demonstraram estar à altura disso. As turmas Alfa, Bravo e Charlie representam exatamente os pilares que sustentam a GCM: a disciplina, o respeito, a coragem e o compromisso. E quando falamos em compromisso, não podemos esquecermos de quem esteve ao lado de vocês desde o início. E hoje eu faço questão de olhar para os familiares aqui presentes, pais, mães, companheiros, companheiras, irmãos, filhos, e dizer: vocês também fazem parte dessa conquista. Vocês sentiram a ausência, vocês enfrentaram as preocupações, vocês saíram dos riscos da escolha que eles fizeram ao ingressar na segurança pública. E mesmo assim, apoiaram. O coração de quem ama veste farda, mesmo que invisível. Recebo hoje o meu mais sincero respeito e agradecimento. Aos formandos, eu digo: nunca esqueçam de onde vocês vieram e de quem esteve com vocês nos momentos mais difíceis. Agora permitam falar como instrutor de defesa pessoal e Krav Maga. O que vocês aprenderam aqui vai muito além do combate. Vocês aprenderam a se proteger para poder proteger o outro. Aprenderam que a técnica sem controle é perigo, mas a técnica com consciência é segurança. Aprenderam que muitas vezes a melhor luta é aquela que se evita. Mas quando for necessário agir, vocês estarão prontos, porque foram preparados para isso. Excelência e prontidão não são palavras bonitas, são atitudes. E vocês provaram isso durante todo o curso. O profissionalismo de vocês, a dedicação incansável, a garra e a resiliência mostraram que estão prontos para os desafios da segurança pública moderna. Prontos para servir, proteger e honrar. E eu afirmo com convicção: vocês estão prontos. Prontos para levar às ruas de Porto Alegre não apenas a técnica, mas também a humanidade. Prontos para fazer da força um instrumento de paz. Prontos para representar com dignidade a Guarda Civil Metropolitana. Que a garra demonstrada no tatame seja refletida em cada ação de vocês nas ruas. Que cada decisão seja guiada pela ética.
e que nunca falte coragem, mas também nunca falte o equilíbrio. Parabéns às turmas Alfa, Bravo e Charlie. Que essa conquista seja apenas o começo de uma trajetória de honra. Quero também agradecer ao Comando da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre pela confiança, pela condução firme e pelo compromisso com a formação dos profissionais preparados. E também à Escola de Formação e Especialização da Guarda Civil Metropolitana, que cumpre um papel fundamental na construção desses agentes. E aos instrutores, meus colegas de missão. Sabemos que formar não é apenas ensinar técnicas, é transmitir valores, é cobrar, orientar e, muitas vezes, exigir além do que o aluno acredita ser capaz. E vocês, instrutores, fizeram isso com excelência. GCM Porto Alegre, servir, proteger e honrar. Muito obrigado. Passamos a palavra ao Superintendente e Comandante da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, Marcelo do Nascimento Silva. Guarda, atenção! Guarda, sentido! Escola, descansar! Senhor Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, Senhora Vice-Prefeita Municipal de Porto Alegre, Bettina Vor, Secretário de Segurança Municipal, Alexandre Aragon, cumprimentando os senhores, eu cumprimento a todas as autoridades militares e civis que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo na internet, familiares, mas principalmente aos nossos colegas formandos. Bom dia! Estamos próximos da Orla do Guaíba, local onde o pôr do sol emociona Porto Alegre e que ao longo do tempo testemunhou alegrias, desafios, reconstruções e esperança. E aqui, ao lado deste simbólico local, que representa a alma da nossa cidade, celebramos um novo capítulo da segurança pública municipal. Mas digo também que hoje é um daqueles dias que entram para a história da nossa instituição. E quero começar falando de algo maior do que uma formatura. Quero falar sobre propósito. Porque ninguém veste essa farda apenas para ter um emprego. Quem escolhe a Guarda Civil Metropolitana escolhe servir, escolhe estar na rua quando muitos procuram abrigo, escolhe enfrentar pressão, desgaste, incompreensão e risco, tendo como recompensa a sensação silenciosa do dever cumprido. E a segurança pública municipal não é mais um conceito secundário dentro do Estado brasileiro. Ela é uma necessidade moderna, ela é uma realidade urbana, ela é presença, ela é proximidade, ela é prevenção. E ela será cada vez mais uma das principais estruturas de proteção social das cidades brasileiras. As guardas municipais deixaram há muito tempo de ser vistas apenas como estruturas patrimoniais. Hoje, as guardas estão nas escolas, nas praças, nas unidades de saúde, no acolhimento social, na mediação de conflitos, na fiscalização, no ordenamento urbano, na proteção da mulher, no apoio em calamidades, na prevenção comunitária e também no enfrentamento qualificado da criminalidade urbana. E isso não é teoria, isso é realidade. E Porto Alegre compreendeu isso. A nossa guarda compreendeu isso. Nós vivemos uma transformação histórica e essa transformação não aconteceu por acaso. Ela nasceu da coragem de enfrentar resistências antigas, superar limitações estruturais e compreender que a cidade precisa de uma guarda mais moderna, mais preparada, mais valorizada e mais integrada. Uma guarda que tenha identidade, que tenha doutrina, que tenha capacidade operacional, mas acima de tudo, que tenha consciência institucional. Porque eu sempre disse e continuarei dizendo que uma instituição forte não se constrói apenas com viaturas, armamentos ou equipamentos. Ela se constrói com mentalidade, com pertencimento, com valores, com preparo técnico,
com liderança e principalmente com propósito coletivo. Nós atravessamos épocas extremamente difíceis. Na pandemia, quando o silêncio tomou conta das ruas, a Guarda estava presente, atuando na organização da cidade, apoiando as medidas sanitárias, garantindo o funcionamento de serviços essenciais, lutando diariamente pela volta da normalidade e protegendo vidas. Na enchente, vimos novamente o verdadeiro espírito dessa instituição aparecer. Guardas resgatando famílias, protegendo áreas abandonadas, trabalhando dias seguidos sem pensar em conforto, cansaço ou reconhecimento. Nestes períodos, a cidade viu quem nós somos. E talvez nós mesmos tenhamos entendido ainda mais claramente o tamanho da nossa missão. Porque a Guarda Civil Metropolitana não atua apenas na proteção do patrimônio público. Ela protege a normalidade da vida urbana. Ela protege o direito das pessoas de viverem a nossa cidade em paz. E isso é segurança pública. Muitas vezes, a população não quer apenas a repressão. Ela quer a presença do Estado, ela quer a organização, ela quer acolhimento, ela quer ordem, ela quer previsibilidade. Ela quer sentir que existe alguém cuidando da cidade. E é exatamente aí que as guardas municipais modernas se tornam indispensáveis. Vocês, novos agentes, estão ingressando em uma instituição que cresce porque a cidade exige isso. Porto Alegre espera mais da Guarda e espera corretamente. Porque quando uma instituição demonstra capacidade, compromisso e resultado, naturalmente a sociedade passa a confiar mais nela. Mas junto com essa confiança vem a responsabilidade. Vocês chegam em um novo tempo da Guarda, um tempo de expansão operacional, de fortalecimento jurídico, de reconhecimento institucional, de integração definitiva ao sistema de segurança pública. E eu quero deixar algo muito claro aqui para todos que estão escutando. A Guarda que eu acredito não é uma guarda movida por vaidade institucional. É uma guarda movida por eficiência. E eu não acredito em disputa entre forças policiais. Acredito em integração, acredito em cooperação, acredito em inteligência compartilhada. Acredito que o cidadão não quer saber qual instituição apareceu primeiro. Ele quer apenas voltar em segurança para sua casa. E é por isso que seguiremos trabalhando lado a lado com a nossa Brigada Militar, com a Polícia Civil, a Polícia Penal, com as nossas forças federais, o Ministério Público e todos os órgãos comprometidos com a proteção da população, porque não há espaço para disputas institucionais quando o objetivo é proteger vidas, porque segurança pública séria exige maturidade institucional. E maturidade significa compreender que nenhuma força sozinha dará conta dos desafios urbanos modernos. Os desafios estão diante de nós e são enormes. Cracolândias, crescimento da vulnerabilidade social, agravo da saúde mental nas ruas, criminalidade itinerante, violência contra mulheres, ocupação irregular dos espaços públicos, eventos climáticos extremos, conflitos urbanos mais complexos. Tudo isso exigirá uma guarda mais inteligente, mais técnica e mais preparada emocionalmente. E é exatamente por isso que vocês estão aqui agora. Não basta apenas mais força. A cidade precisa de agentes equilibrados, preparados psicologicamente, capazes de decidir e agir sob pressão, capazes de usar a força legal sem perder a humanidade, capazes de compreender que autoridade não significa arrogância. A verdadeira autoridade nasce da legitimidade, e legitimidade nasce da conduta. Quero que vocês tenham orgulho dessa farda, mas nunca soberba. Quero que vocês tenham coragem, mas nunca irresponsabilidade. Eu quero que vocês sejam firmes, mas jamais injustos. A população precisa confiar em vocês, e confiança se conquista diariamente, na forma de falar, na postura, na técnica, na serenidade, no respeito, na disciplina. Eu acredito profundamente que a Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre ainda viverá o seu maior ciclo de crescimento da sua história. E esse crescimento não acontecerá apenas em efetivo e em estrutura. Ele acontecerá em protagonismo, em relevância institucional.
E vocês passam, a partir de hoje, a fazer parte disso. Aos nossos veteranos, o meu profundo, eterno e absoluto respeito. Vocês sustentaram essa instituição quando ela ainda precisava provar diariamente a própria importância. Vocês abriram caminhos, vocês resistiram, vocês mantiveram viva a identidade da Guarda. E eu tenho o meu profundo respeito e eterna gratidão por isso. Aos familiares, o meu sincero agradecimento também. Eu que venho de uma família de policiais, sei que ninguém suporta essa missão sozinho. Toda farda carrega também a força silenciosa da família que espera, que apoia e que compreende. Saibam que a partir do momento que eles entraram na Guarda, nunca mais eles estarão sozinhos. E para encerrar, me dirijo aos novos guardas. Nunca esqueçam por que entraram aqui. Haverá dias difíceis, haverá injustiças, haverá momentos de exaustão, mas haverá também algo que poucas profissões no mundo podem oferecer, que é o privilégio e a honra de servir ao próximo, de proteger pessoas, de fazer a diferença real na vida de alguém. E isso absolutamente não tem preço. Porto Alegre está mudando e a Guarda Civil Metropolitana muda junto com ela. Mais forte, mais preparada, mais moderna, mais respeitada, mais necessária. E eu tenho convicção de que o futuro da segurança pública municipal no Brasil passa pelas guardas municipais. Passa pela inteligência urbana, passa pela prevenção, pela presença territorial, passa pela proximidade com a população, pela coragem de evoluir. E coragem definitivamente é algo que não nos falta. Parabéns, formandos. Sejam bem-vindos à missão. Sejam bem-vindos à história. Sejam muito bem-vindos à Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre. Que Deus proteja cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa amada cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, contem sempre conosco e vamos seguir na missão. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do secretário municipal de Segurança, Alexandre Augusto Aragon. Comandante Grangeiro, comande à vontade, por favor. Pode retirar a cobertura, hoje é o dia de vocês. Eu quero agradecer primeiramente, de verdade, a Banda Municipal de Porto Alegre, regida pelo maestro Diego Ramírez, que disseram aqui que era de 1925, mas eu fiz uma pesquisa aprofundada ontem, é de 1912, é só buscar. Vocês são a banda municipal mais antiga do Brasil, assim como nós estamos com a guarda municipal mais antiga do Brasil. E para que isso acontecesse, para que os senhores da banda estivessem aqui, foi um esforço hercúleo da secretária Liliana. Muito obrigado, secretária Liliana, nossa secretária de Cultura. Agradecer à Brigada Militar pela presença do Coronel Moraes e do Coronel Fabrício aqui. E ontem falei com o comandante Luigi, e o comandante Luigi, ele disse: uma pena eu não poder estar aí, porque este é o momento da virada, este é o momento que nós estamos juntos, este é o momento que nós percebemos que nós só temos um inimigo em comum, e nós temos um compromisso em comum, que é a proteção do cidadão gaúcho e brasileiro. Eu quero também agradecer a presença da aluna Aragon, que está ali em cima da Brigada Militar e vestindo azul. Eu acho que existe uma coincidência nisso, uma coincidência agradável, porque tu simbolizas as duas forças aqui. A Polícia Civil, com o delegado Bozeto e o delegado Lauro. Muito obrigado, delegado Bozeto. Hoje
prefeito nos encarregou de fazermos uma surpresa não só para Porto Alegre, mas para o estado do Rio Grande do Sul, que depois nós vamos despachar juntos. Nosso sempre parceiro nas agruras e nas vitórias. Comandante Carlos da IPTC, muito obrigado. Eu dou graças a Deus, eu falava para o prefeito agora, muito obrigado por vocês usarem azul, que parece que nós multiplicamos a guarda em Porto Alegre, e esse é o nosso objetivo, mas os senhores pautaram a nossa disciplina, pautaram a nossa doutrina, quando nós retomamos as ruas. Ao Corpo de Bombeiros Militar, representado aqui pelo Capitão João, e em especial o Coronel Antunes, que providenciou também na logística aqui desse evento, a Polícia Penal, com o Jader aqui, ao Exército Brasileiro, os representantes que aqui estavam, e ontem eu falava com meu colega de turma, General Zuco, que estava em São Paulo, não teve condições de aqui participar, e contextualizar uma coisa. Secretário Luiz Otávio, quando eu assumi aqui em 2023, vocês podem se mexer também, tá? À vontade, não precisa ficar não descansar para frente, tá? Então assim, secretário Luiz Otávio, o senhor criou um problema, porque um problema agradável é um desafio. Porque quando eu assumi em 2023, o segmento de segurança pública, a pesquisa que o senhor conduziu em 2023, dizia que somente 2,6% da população de Porto Alegre reconheciam a Guarda Municipal de Porto Alegre, a guarda mais antiga do país, como órgão de segurança pública. E isso nós encaramos como um desafio. E o contexto que nós tínhamos, 12 anos sem concurso, 8 anos sem sequer adquirirmos uniforme, 4 anos sem aquisição de viaturas, 4 guardas diferentes e a segunda menor guarda municipal proporcionalmente entre as capitais. Nós só éramos maiores que Manaus. Então, nosso desafio foi fazer o planejamento estratégico, válido para toda a secretaria, não só para a guarda, e com apoio incondicional do secretário Chirne. E começamos com uma pirâmide, com a base, que é efetivo, material e visibilidade. E depois o segundo degrau, marcar território. O terceiro degrau, tornar-se indispensável. E o quarto, sermos referência. A base da pirâmide já estava em andamento, ainda no comando do Coronel Iqueda e com o secretário Gelson à frente. E com a diretora de projetos, a doutora Gabriela Veríssimo, tocando o Pós Segura e a equipe dela, o que nos facilitou em muito o desenvolvimento de projetos inovadores. Daí nós começamos a adotar coisas que nós vimos no exterior e que deram certo, principalmente na questão de tornar a guarda visível e fazer parte da vida da população de Porto Alegre. Isso foi facilitado também pelo milagre orçamentário conduzido e produzido pela Diretoria de Finanças do Coronel Fei Fernandes e equipe. E o compreendimento dessa equipe, nós vimos quando a Margarete, que é uma das funcionárias mais capazes que eu conheci, chorou quando o secretário Chirne afiançou o orçamento deste ano. Então, a cada suporte, a cada um de cada equipe, eu agradeço na figura hoje da Margarete. Mas a tranquilidade também jurídica que a doutora Juliane Seade nos traz, a corregedoria independente que a doutora Tamara nos traz, com a sua habitual paciência e senso de responsabilidade, a interlocução com os demais órgãos, que é feita pelo Coronel Bortoluzzi, meu veterano, que junto com o Coronel Iqueda foram e são o norte que baseei toda a minha carreira, a doutora Heloísa, que está aqui, ex-diretora-geral do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e ex-03 na hierarquia da Força Nacional, que unificou todos os procedimentos de todas as corporações do Brasil, estaduais do Brasil, e criou o número único de identidade para todo o Brasil, baseado no CPF, contra tudo e contra todos. Então, essa nova identidade que está para todo o Brasil, baseia-se num projeto dela. E que se preocupou também com cada detalhe da formação de vocês, junto com o diretor Castro, e cada detalhe dessa solenidade.
E ela já era escolada pela formação, porque todas as solenidades lá no Ministério da Justiça, ela que conduzia, que fazíamos em nível nacional. E ontem a doutora Heloísa estava junto com o Franklin aqui, varrendo esse chão, com uma vassoura na mão. A ex-diretora-geral do Instituto Geral de Perícias, ex-03 no contexto nacional, estava varrendo esse chão junto com o Franklin, para que essa solenidade fosse ambientada. Mas com a permissão de todos, eu quero fazer um agradecimento, talvez para alguém que nos simboliza. E simboliza cada gestor que está aqui. Depois eu falo na questão da coragem do prefeito, mas aquele que representa a coragem de cada servidor da Prefeitura de Porto Alegre, efetivamente comprometido com a nossa população. O nosso arquiteto Tiago. Está ali, Tiago. Muito obrigado, Tiago. Essa questão visual passa por ti. Essa questão da recondução da guarda para a população de Porto Alegre passa por ti. Nada mesmo teria acontecido se tu não tomasse a frente da execução. E aqui tu aprendes uma coisa que o gestor aprende. O administrador que tem medo não toma decisão e não faz nada. Tu tomastes uma decisão. E como é fácil não fazer nada nesse país como administrador ou como funcionário público. Como é fácil. Como é fácil se esconder atrás do sistema. É que nem aquele filme. Ou tu te omite, ou tu vai para a guerra. Muito obrigado, Tiago. E falando em coragem, agradecer aos nossos veteranos que mantiveram viva essa corporação, que nunca desanimaram e que esperaram por esse momento de recondução da guarda. E me refiro a cada um aqui. O seu Medeiros está ali. Seu Medeiros antigo que viu a guarda suportar a pressão, quase ser extinta e retomar o seu rumo. E toda vez que eu pensava uma coisa, o meu conselheiro ali era o seu Medeiros, veterano da Guarda Municipal, que dizia: chefe, a guarda é meio assim a gente tem que fazer isso. Eu conversava com o Nascimento, Medeiros, e a gente chegava. Eu agradeço na pessoa do seu Medeiros cada veterano que manteve essa guarda, mesmo nos tempos mais difíceis. Falando em coragem teve o nosso prefeito, que acreditou e deu tempo que pudesse maturar esse planejamento, mesmo tendo que tomar decisões contra tudo e todos. Na maior crise, aí eu digo, a maior crise que esse Estado, e não Porto Alegre, passou. O administrador tem que tomar a decisão e tem que ter coragem disso. Mas uma coisa eu aprendi em uma conversa franca com o prefeito: chefe, o que o senhor quer depois? Quero sair de cabeça erguida. Não quero nada depois. Eu quero sair de cabeça erguida e saber que tudo o que eu podia fazer, tudo o que estava ao meu alcance foi feito. A coragem quando o prefeito teve quando determinou: eu quero que a lente mais antiga do Brasil, das 1547 guardas municipais do Brasil, essa seja a melhor. E é isso que nós estamos fazendo com toda a secretaria, enfrentando todas as vaidades institucionais e até às vezes pessoais, que acabam quando a crise atinge a todos. E quando se resolve a crise, todos resolveram. Isso eu aprendi com o prefeito. Quando a crise não tem solução, a culpa é do prefeito sempre. Porque ninguém vê o serviço de vocês, trazendo para a nossa realidade de funcionário. Aí, prefeito, o senhor e cada administrador sério enfrenta o julgo que, se não der certo, aliás, se der certo, todos acertaram. Se der errado, a culpa é do administrador ou do prefeito. É a solidão do comando, que vocês vão estar na rua decidindo. Vocês vão decidir, são a última instância da decisão. Uma coisa eu aprendi na Brigada Militar: a maior vergonha para a gente é dizer: eu não sou capaz. Vocês receberam a missão de proteger a sociedade porto-alegrense. A maior vergonha para um sargento é ter que chamar o tenente, a maior vergonha para o tenente é ter que chamar o capitão, e a maior vergonha do capitão é ter que chamar o coronel ou o major. Resolvam. Se for dentro da moral e da ética e da legalidade, nós vamos até o fim com vocês. Isso eu aprendi. Ninguém fica para trás. A maior prova de desapego, então, é a dos pais.
E aqui tem várias mães e pais que enfrentaram isso. A minha mãe saiu da Bahia, assim como o prefeito que veio de outro estado e veio tentar a vida aqui no Rio Grande do Sul. E temos 2 colegas de outros estados aqui. E hoje a luta dela junto à comunidade deu nome a ruas em Porto Alegre, ruas no interior do estado, praças no estado, mas isso não vem ao caso. Foi uma luta, assim como cada um de vocês que veio de fora está enfrentando. E quando eu digo de fora, não é só fora do Rio Grande do Sul, é fora de Porto Alegre também. Cada pai e cada mãe aqui está sentindo esse orgulho. Minha mãe me ensinou uma coisa: tu não cria os filhos para ti, tu cria os filhos para o mundo, para que saibam voar sozinhos. Isso vale para os pais e mães aqui, e para cada novo combatente agora, pai e mãe aqui, de cada novo combatente em prol da sociedade que está se formando aqui. Isso vale para a Secretaria de Fiscalização, agora unificado, sob o comando da Lorecinda, que também está tendo o desafio agora de unificar todas as fiscalizações, para a Junta Militar, que saiu do 194º lugar em 2 anos, e hoje é o 1º lugar em atendimento no estado do Rio Grande do Sul, para o SEIC, que hoje, obedecendo ao projeto iniciado no Pô Segura, pela Gabriela, que realmente já tem condições de ser e efetivamente vai ser o melhor do Brasil, no seu conceito de coordenação e não só de comando. E conta hoje com o melhor técnico de tecnologia que conheci no Brasil, que é o Coronel Brito. Senhor Prefeito de Porto Alegre, em 2024, era a 16ª capital entre as 27 capitais do Brasil em termos de segurança pública. Em 2025 nós éramos a 10ª, e em 2026 nós somos a 3ª mais segura do Brasil. Se a gente está feliz, não, tem muita coisa a fazer, muita coisa a fazer, muita coisa a fazer, enfrentando o baixo crime e inventando até o alto crime. Mas buscamos os melhores exemplos, seja pelo sistema Koban, que buscamos no Japão, que está nas praças, ou pelo inglês, que são os totens interativos, ou ainda a inédita, e falava para a Gabriela e Tiago, e o secretário André Flores, a mais bonita sede de segurança pública que eu já vi em todos os estados do Brasil, estará sendo entregue por determinação do senhor prefeito em breve. Além do inédito, também centro de formação nunca teve, a guarda mais antiga do país nunca teve um centro de formação, que vai ser base para as outras corporações. Isso, prefeito, o senhor vai entregar para Porto Alegre, porque a sua determinação foi: eu quero a melhor. Comandante Nascimento, o senhor é incansável. Essa é a sua guarda. E ela foi desenhada para a tua capacidade conforme a tua capacidade de gestão e resiliência. Muito obrigado, Nascimento, pelo teu comando. E a ti, eu cumprimento cada um dos teus comandados. Aos novos GCM, uma boa sorte. Porto Alegre tem orgulho de cada um de vocês. E que orgulho de estar aqui. E como diz o Coronel Fernandes, que além de ser o melhor especialista em finanças que eu conheci no Brasil, também é piloto de combate da Brigada Militar, piloto de helicóptero da Brigada Militar. Nós vamos ter que fazer apenas alguns ajustes de voo durante o percurso. Mas, senhor prefeito, a GCM já pode voar. Missão cumprida. Muito obrigado. Representando o Legislativo Municipal, com a palavra o vereador Coronel Ustra. Bom dia a todos. Vou ser bem rápido aqui, porque o importante é os familiares cumprimentarem os novos agentes. Eu queria comentar o prefeito Sebastião Melo. Parabéns, prefeito, por essa iniciativa. A nossa vice-prefeita Betina, o nosso comandante secretário Aragon, o nosso comandante Nascimento, todas as demais autoridades aqui presentes e os meus colegas vereadores aqui presentes, a vereadora Cláudia Araújo, a vereadora Mariana Lescano, o vereador Marcos Felipe, o nosso vereador secretário Rafael Fleck e o nosso vereador suplente também, secretário de parceria Fabiano Reinheimer. E também citar os 23 vereadores da base do governo do prefeito Melo,
que, juntos com esses vereadores, construímos esse momento de hoje, que foi a nomeação e a realização desse curso. Eu gostaria de cumprimentar os agentes veteranos aqui presentes. Eles servirão de exemplo aos novos agentes. Se espelhem neles, porque eles têm a força, têm a experiência para passar para as senhoras e para os senhores. Cumprimentar os familiares aqui presentes, os familiares por essa abnegação, a entrega, a cedência dos novos agentes para a nossa capital gaúcha, Porto Alegre. E cumprimentar os novos agentes. Primeiro, lembre-se dos momentos, as horas de lazer que todos vocês deixaram para trás para estudarem e passarem nesse concurso, da abnegação, da entrega que vocês precisam ter para a realização desse curso. E, prefeito Melo, gostaria de dizer também que nós lutaremos em esferas maiores para a aprovação da PEC, onde nós poderemos transformar as guardas municipais em polícias municipais, para que vocês possam ser mais valorizados e possam atuar com mais segurança jurídica nas cidades do nosso país. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês da missão principal para a qual estão sendo formados. A missão principal é defender o cidadão porto-alegrense, e para isso contem sempre com a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Meu muito obrigado a todos vocês, para cima deles! Fará uso da palavra a vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Vora. Bom dia. A vontade de vocês é bem rígido, hein? É mão para trás ou mão para frente? Gente, vocês despertaram uma nostalgia em mim. Acho que vocês sabem, né? Eu sou oriunda da caserna, sou tenente-coronel do Exército, agora na reserva, estou vice-prefeita de Porto Alegre, e aqui eu gostaria de cumprimentar o nosso prefeito, Sebastião Melo, nosso secretário Aragon, comandante Nascimento, mas o meu cumprimento vai além desse cumprimento que envolve a cerimônia em si. O cumprimento vai pelo olhar que essa administração teve desde o mandato anterior em cima do que era a Guarda Municipal e hoje é a Guarda Civil Metropolitana. Então não foi apenas uma mudança de nome, foi uma mudança de entendimento, não só pelos equipamentos e pelos recursos que foram colocados à disposição de uma força tão importante para nós, quanto pelo olhar de valorização. Essa carreira mudou, essa carreira ela vai muito além do que era anteriormente. Ela valoriza o mérito, valoriza a antiguidade, valoriza um plano de carreira sólido onde vocês podem se planejar, e é o que a gente precisa na nossa cidade. A segurança pública é uma das maiores dores que nós enfrentamos numa administração. No município isso é mais tocante, porque exatamente na prefeitura que as coisas são cobradas, mas o andar ombro a ombro, o poder trabalhar em conjunto com as demais forças, com o policiamento constitucional que cabe à Brigada Militar, à Polícia Civil, às Forças Armadas, vocês. Então, como o secretário de Segurança muito bem falou, e o comandante Nascimento também, isso não é uma eu sou o mais importante, você é mais importante. A importância é de todos, a importância é para o cidadão trazer segurança, trazer a certeza do compromisso, trazer a certeza de que vocês também estarão protegidos, não só legalmente, como em termos de equipamentos. Então, a cidade se preocupa com isso, a cidade se preocupa com a segurança pública de um todo, mas ter a certeza de que a postura de vocês, esse orgulho que eu vejo nesse rosto, que é um orgulho que só tem uma fonte, a fonte de quem superou, e vocês superaram. Então sejam muito bem-vindos à nossa administração, à nossa cidade. Esse certificado vai muito além de um papel, esse certificado nos traz a certeza de que vocês estão absorvendo a responsabilidade em relação aos cidadãos,
e eu tenho certeza que vocês vão desembocar muito bem essa missão. Parabéns e sejam bem-vindos novamente. Ouviremos agora o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Obrigado, Patrícia. Bom, primeiro, me permita cumprimentar os familiares que estão aqui em peso, seja do nosso Rio Grande, do nosso Brasil. São muito bem-vindos aqui a esse espaço icônico que é o Parque da Harmonia, onde a mais bela, mais bonita, mais grandiosa festa farroupilha é exatamente aqui do lado. Mas em nome do Aragon, do Marcos, do comandante e do comandante Nascimento, eu quero estender aqui cumprimentos às nossas representações. Começando as forças policiais já citadas, porque um dos requisitos de uma boa segurança é a integração. Sem integração não há boa segurança. Mas também a nossa oradora, e eu estava ali no meu cantinho, sabe que eu fui orador da minha turma quando me tornei advogado em 1988 na Unicinos. E me lembro que foi construído um discurso coletivo e eu não me agradei dele, é que eu sumi aquele discurso e falei de improviso. Mas também queria cumprimentar, né, o nosso paraninfo, o Fábio, trabalha lá no gabinete do prefeito, especialmente aos vereadores aqui citados, né, a Cláudia, o Felipe, que são vice-líder, a Mariana e Ustra. Não há na democracia nenhum avanço de política pública se não for a parceria do Legislativo. E entre mais de 300 projetos que vocês aprovaram um plano de carreira e colocando a Guarda Municipal também como centro da fiscalização, Betina. Então, muito obrigado a vocês. Vocês sabem que tem uma carreira pela frente que vão dar segurança a vocês. Mas eu, muito rapidamente aqui, eu quero dizer o seguinte: a democracia é o império da lei. Quando a democracia não é o império da lei, a democracia vai ladeira abaixo. A segurança pública é um dos maiores desafios do Brasil, do Iapoque ao Chuí. E especialmente a violência urbana, ela campeia. Dos pequenos delitos aos grandes delitos, que é da criminalidade. Então o Brasil precisa aperfeiçoar a sua legislação e punir quem precisa ser punido, porque a certeza da impunidade, ela prospera muito a criminalidade. Hoje, o cidadão furta todo dia nessa cidade algumas quilos de fios de cobre para vender. E quando ele é pego pela guarda, e dezenas de vezes é pego pela guarda, ele entra na delegacia na porta direita e sai rindo do delegado pela porta esquerda. Esse é o Brasil que eu não quero. E o pior, esse fio é comprado por alguém que recepta, e essa receptação coloca para vender, talvez até num outro estado. Esse é um dos desafios que estão postos da violência urbana. Eu sempre digo que segurança pública, meus caros amigos da brigada, da polícia, é também polícia na rua. Uma cidade boa para se viver, segurança pública, é aquela que tem o serviço funcione, que a iluminação pública seja boa, que a poda da árvore aconteça na hora certa, que a cultura aconteça nos espaços públicos. E aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer, hoje nas 700 praças, nós temos 400 prefeitos e prefeitas que são os nossos voluntários. Porque um espaço público que não é cuidado pelo ocupado, o desocupado toma totalmente esse espaço público. Por isso, eu quero dizer aos formandos, o sentido da vida, em primeiro lugar, é amar o próximo como ama a si próprio, é criar, é construir e é deixar um legado melhor daquilo que você pegou. Quem não faz isto não compreendeu a caminhada terrena, porque ela é finita. E nós precisamos deixar um legado melhor, porque a sociedade que está aí não caiu do céu. Não caiu do céu.
e ela está cheia de problemas. Então vocês fizeram uma opção por ser Guarda Civil Metropolitana, e eu quero que vocês sejam felizes. Terá aqui um comandante e uma comandanta que estará ao lado de vocês, que se mexeu com a Guarda Municipal, se mexeu com a Brigada, se mexeu com a Polícia Civil, se mexeu com a Força Policial, mexeu com o prefeito, porque eu estarei sempre ao lado de vocês. Porque digo que a democracia é o império da lei. Nós teremos muitos desafios pela frente. E eu quero aqui também dizer, Aragão, hoje refleti muito de manhã, nós tínhamos 12 anos que a Guarda não tinha concurso aberto. E uma das primeiras coisas que fiz no primeiro mandato foi determinar abrir um concurso para a Guarda. Entraram 70, 63 naquela leva. Mas se aposentam guardas também, outros fazem outros concursos também. Então hoje, refletindo pela manhã, eu estou te orientando, Aragão, que a partir de amanhã você começa a treinar mais 40 guardas municipais, tá? Por quê? Porque nós não queremos chegar ao final do ano com uma tropa menor que nós temos hoje. E as pessoas cumprem, aposentam, outros acabam fazendo outros concursos, é da vida real. Isso é da vida real. E por fim, eu queria dizer o seguinte, gente, vocês que são, aqui tem irmãos nossos brasileiros que estão vindo dessa cidade, e veio também que tem muita gente do interior aqui, tá? Nossa cidade tem 254 anos, uma cidade que nasceu com os casais açorianos, somos muitas etnias, um só povo, mas somos uma cidade maravilhosa. Gente que levanta cedo, que dorme, que produz, que tem espaços públicos que dificilmente outra cidade tem. E, portanto, esse desafio está junto desse processo da Guarda Municipal. Às vezes me pergunta o que a Guarda não faz, porque tem um problema na escola, Nascimento, não ligam para o prefeito, ligam para a Guarda Municipal. Há um furto de fios, não ligam para o prefeito, liga para a Guarda Municipal. Há uma briga de casal, a Guarda está lá. Então a Guarda tem um papel fundamental, e esta formação que vocês receberam também, a disciplina, a Câmara de Lapela, que também dá segurança para vocês agirem, né? Para depois não dizer que ultrapassou o limite. Então é um conjunto. Então eu ouvi muito bem o instrutor, tem que ter força de segurança, tem que trabalhar muito a questão do emocional. Então bem-vindos à Guarda Civil Metropolitana, bem-vindos a Porto Alegre, aqueles que não são do Rio Grande e aqueles que são do interior, com todo respeito às demais cidades, a mais bela, a mais bonita, a mais extraordinária, a cidade das nossas vidas, que é esta capital de todos os gaúchos e gaúchas. Saúde e paz. E o Aragão disse que, em respeito às famílias de vocês vão ter folga esse final de semana, mas segunda-feira eu quero encontrar com vocês em algum canto dessa cidade, especialmente no Centro Histórico. E bem-vindos à Maratona Internacional, entre tantos eventos. Um dos papéis que vocês vão ter também é a capital do churrasco, sim, a capital dos eventos, e eu não quero ver mais flanelinha achacando aqueles que vêm nos eventos de Porto Alegre. Portanto, saúde e paz, estamos juntos, tá? Canto do hino rio-grandense, letra de Francisco Pinto da Fontoura, sob os acordes da Banda Municipal de Porto Alegre, regida pelo maestro Diego Ramírez. Guarda atenção! Guarda, sentido! Foi o
confirmam o agradecimento pelas honrosas presenças de todos e declaram encerrada esta solenidade. Um minuto da atenção de todos, por favor. Uma pequena quebra de protocolo. Nós, como agentes públicos, sujeitos diariamente a tudo que a gente vê na rua, não podemos nunca esquecer aquilo que é de mais importante sobre o risco de esquecer do porquê que a gente está lutando todo dia. Então, com esse pensamento, GCM Primeira Classe Herbert, GCM Primeira Classe Ilha, à frente do dispositivo em compromisso de vocês.